E aí, galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula, nossa aula de arte, dando continuidade àquela ideia de leitura, releitura dos quadros. E aula passada nós falamos sobre os quadros da Mona Lisa e damos sequência falando sobre ele. Nós vamos ter dois momentos na nossa aula hoje. Primeiro momento, nós vamos fazer correção das atividades que ficaram para casa. E o segundo momento, nós vamos entrar no assunto do nosso capítulo. Então, se você está com o seu novo livro, segura o seu livro, pega, marca texto e vai lá comparando as suas respostas com as respostas que eu vou estar trazendo agora, nesse momento. Primeira questão que nós estamos trazendo para vocês é, de fato, a produção, tá? É a hora da arte onde você vai colocar a mão na massa. Então, diz assim: observe novamente a obra Mona Lisa, concebida originalmente por Da Vinci, e a releitura feita por Duchamp. Agora use lápis de cor, giz de cera, tinta e outros materiais disponíveis na escola e faça sua própria releitura dessa pintura e em seguida mostre seu trabalho em sua turma. Nesse caso, como vocês estão em casa, vocês vão estar utilizando o material de vocês, porque se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos sim fazendo essa produção em sala. Então aqui está a imagem, que é uma releitura, tá? Feita por Duchamp, do quadro original Leonardo da Vinci. Então você vai estar modelando, pintando, fazendo uma outra releitura. Não precisa ser idêntica ao que já existe. Você pode traçar algumas modificações respeitando a obra principal. Lembre-se que uma releitura é uma homenagem que você faz ao dono da obra, né? Aquele que criou a obra. Então, essa é a primeira questão. Espero que vocês tenham feito uma bonita arte, né, no seu quadro, uma pintura com uma qualidade parecida com a do Duchamp e do nosso Leonardo da Vinci. Bom, converse com os colegas sobre a sua releitura da obra Mona Lisa, destacando as mudanças que você realizou. Então, é interessante que você apresente essas mudanças. Quais foram as mudanças que você conseguiu colocar nesse quadro da Mona Lisa, né? Quem foi sua inspiração? Você se inspirou em quem para poder fazer essas mudanças, essa releitura? Para quem ela olha, né, o quadro da Mona Lisa? Que acessórios ela utiliza? Então, tudo isso você pode estar respondendo. Ah, professor, mas nós não estamos em sala, como eu vou fazer isso? Você pode responder e apresentar para sua mãe, para o seu pai, tá? Para que eles possam perceber e conhecer um pouco sobre o que é releitura. E aí é um momento bacana que você pode reunir a sua família após o jantar ou após o almoço, dependendo do horário que estiverem todos reunidos, e você explicar para eles o que é releitura, o que você está aprendendo em arte, né? Falar para eles a posição de cada pintor, como eles começam a perceber e fazer esse redesenho acerca desse quadro. Não só do quadro da Mona Lisa, mas como outros quadros que nós vamos encontrar ao longo dos nossos estudos referente à arte, tá? Aqui passando, Salvador Dalí com o seu bigode na Mona Lisa, e o Fernando Boteiro, que conseguiu dar outras dimensões físicas para a Mona Lisa, que é justamente o estilo literário e o estilo de arte em que esse pintor se encontrou ao longo dos anos, né? Vamos lá. A pergunta é: quais características diferem as releituras de Boteiro, Duchamp e Salvador Dalí com a obra original Leonardo da Vinci? Então, a gente consegue perceber que essas obras, elas têm uma vida própria. Como assim, professor? Elas têm uma autenticidade diferenciada. Então, cada um vai conseguir trazer uma característica específica, né, referente à obra oficial, o quadro da Mona Lisa. Mas é interessante a gente perceber que existe entre eles, o Dalí vai utilizar a montagem fotográfica, tá, para ajudar, para criar sua releitura, e com base em Marcelo Duchamp, também, que vai estar dando uma nova cara, né? Outro ponto importante que a gente percebe nesses quadros é o tipo de luminosidade que é usada em cada tela. Então, a gente compreende que cada tela tem luminosidade diferente, né? Tinturas diferentes, a tinta em óleo que é utilizada é diferente, e aí a gente vai perceber também os traços do desenho de cada um
que tem ligeiras diferenças, tá? Mas tudo isso para enfatizar a grande obra de Leonardo da Vinci. Vamos dar sequência à nossa aula. Lembrando que nós estamos trazendo aqui uma revisão das páginas 366 a 370, referente à última aula em que nós estivemos discutindo, tá? Bom, desenvolver e aplicar. Faça um autorretrato mantendo a pose corporal da Mona Lisa. Isso aqui é um grande desafio, tá? Para quem gosta de arte, você vai começar a compreender como você pode começar a se posicionar como artista, como pintor, ou quem sabe você que tem essa habilidade da colagem, você pode estar traçando um novo perfil de arte dentro da perspectiva da colagem. Então isso é de grande importância. Você deverá utilizar as características da releitura de Boteiro como formas volumosas, destacando a desproporção entre cabeça, corpo, braços e mãos. Então isso é interessante. Olha que nós estamos trabalhando com outro pintor, né? Onde ele faz uma releitura com os traços um pouco mais volumosos, tá? Depois apresente sua criação à sua turma. Como nós estamos nesse processo de quarentena, não será possível que você apresente, mas será necessário que você faça essa atividade e no segundo momento, quando retornarmos para a sala de aula, eu quero estar dando uma olhada nesse material de vocês. Ou vocês podem estar enviando a foto para a nossa coordenação, tá bom? Para que a gente possa estar visualizando a participação de vocês. Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos lá, nós vamos agora com mais uma parte desse capítulo, ainda falando sobre releitura, certo? Releitura, mudando medidas e proporções. Então nós vamos falar sobre isso. Professor, nós já falamos sobre a releitura, então nós vamos dar continuidade a falar sobre releitura. Então percebam aqui, nós temos dois quadros, tá? Que eles têm algumas diferenças. Em um você vai conseguir perceber as proporções maiores, a pintura um pouco mais clara, tá? do que a tradicional. Então vamos lá entender aqui. Velázquez, Diego Velázquez, a infanta Dona Margarita da Áustria. Esse é o título do quadro. Foi pintado em 1665 sobre o óleo em madeira. Tá? O outro quadro que nós estamos apresentando é de Fernando Boteiro, na Turquia. Então, Fernando também expressando a sua arte, né? Vocês já sabem, já conhecem, já ficaram íntimos desse artista, que ele consegue retratar os seus quadros com uma forma mais ampla, né? Diferente do tradicional. Mas você pergunta, professor, é uma releitura? Sim, é uma releitura. Percebam que ele traz as mesmas características do quadro original, né? Ele preserva isso, o importante é que ele consegue preservar isso. Mas há uma diferença também, não só com o que diz respeito às medidas, né? O formato do corpo, mas também em relação às cores. A gente consegue perceber nitidamente uma diferença entre as cores, mas a ideia é a mesma, né? A gente consegue perceber. Na obra de Boteiro, o pintor recria o personagem de outro artista, Diego Velázquez, que retratou a infanta Dona Margarita de Áustria, filha do rei Filipe IV da Espanha, com Maria Ana da Áustria, em torno dos 10 anos de idade. O importante é que a arte vai estar nesse processo. O importante é que a história também vai estar junto com esse processo da arte, tá? Vamos lá. É um título de nobreza, infanta é um título de nobreza utilizado em Portugal e na Espanha durante o século XVI, que indica que a pessoa é filha do rei, mas não herdará o trono. Perceba como o Boteiro mantém a aproximar as cores, foi o que eu falei para vocês, as cores são próximas, a posição da menina e a cor do cabelo, no entanto, em sua releitura,
ele destaca outros elementos visuais. Lembra que eu falei? Os quadros têm algumas diferenças, mas as cores, elas são propriamente, chega a uma tonalidade parecida. A gente volta mais uma vez para que a gente possa perceber, né? Há uma tonalidade parecida, aqui um pouco mais claro, mas ele percebe, né? Ele traz os traços do primeiro quadro, e isso que é importante a gente perceber, né? Fernando está trazendo os traços desse primeiro quadro. Vamos lá. Perceba como Botelho mantém aproximar as cores, a posição da menina, a cor do cabelo. No entanto, em sua releitura, ele destaca outros elementos visuais em sua composição, mudando as medidas, que é o foco principal desse artista. As medidas alterando as proporções, tornando a imagem volumosa como é o estilo do artista. Então ele faz isso, essa releitura no quadro de Da Vinci com a Mona Lisa, e ele também se apropria nessa releitura com traços, com medidas mais amplas, tá? Nessa segunda obra. Então, um quadro muito bonito, tá? Digno de estar parado observando. Vamos lá, dando sequência à nossa aula, tá? Bom, padrões na representação da figura humana. Com o passar dos anos, nós começamos a perceber que o padrão estético ele foi mudando, né? Esse padrão, ao longo dos tempos, trouxe medidas diferentes. Então, nós vamos agora ver um pouco sobre isso. A representação da figura humana nas artes se relaciona diretamente com a imagem que a sociedade faz de si mesma. Desta forma, as civilizações registravam o seu ponto de vista sobre o corpo para a posterioridade. Por meio da pintura, da escultura e do desenho, percebam que quando vocês se questionam por que nós precisamos estudar arte, né? Talvez você já fez essa pergunta em algum momento. Aqui está a resposta para você. Porque eu e você conseguimos ter a liberdade de voltarmos no tempo, estudarmos história e compreendermos um pouco sobre o homem, tá? E aí a gente consegue ter essa identificação através do mundo da arte. Aqui nós estamos trazendo para vocês como os padrões eram representados em uma época. E isso foi retratado nos quadros. Se você hoje entrar em uma igreja, onde você vai perceber algumas pinturas, você vai ficar atento que as medidas que eram representadas nos quadros, nas pinturas, no teto das igrejas, naquela época, é totalmente diferente do que se tem hoje. Então, houve uma evolução ou houve uma mudança, tá? Então, vamos lá. Por meio de pinturas, da escultura e do desenho, para representar as figuras humanas, foram criadas ao longo da história da arte diferentes regras, conforme a cultura e a época, que foram chamadas de cânones. Essa palavra tem a origem do grego e significa regra, padrão. Os estudos das proporções do corpo humano inspiraram muitos artistas e assim surgiram diferentes cânones. Vamos lá, dando sequência, para que você perceba aqui nas imagens abaixo, tá? Essa ideia sobre a percepção dos padrões na representação da figura humana. Então, a gente tem aqui representações diferentes, tá? Onde você consegue compreender. Os egípcios utilizavam a lei da frontalidade, tá? Para eles era interessante, incluindo na representação os detalhes mais importantes para retratar a figura humana. Esse método consistia em desenhar o rosto. Olha aqui, nós estamos falando que a lei da frontalidade. Você via, esse método consistia em desenhar o rosto de perfil, mais o olho de frente. O tronco e os ombros também eram representados de frente. Os braços e as pernas e os pés eram colocados de perfil, sugerindo movimento. Então, vamos aqui para que você consiga compreender. Essa era a forma que era chamada lei da frontalidade. E aí, justamente, mais uma vez, a pergunta que um dia você fez: por que estudar arte? Justamente para que você tenha esse conjunto de informações, para que você aprenda, para que você seja uma pessoa que conhece sobre cultura, uma pessoa que conhece sobre arte. Então, isso aqui era aplicado na lei da frontalidade. Um olhar de lado, quase parado, cabeça de lado, olhando para a imagem. Vamos lá.
A escultura Doríforo, do escultor grego Policleto, é considerada a representação do corpo perfeito. Ela segue o canone em todas as partes do corpo, estabelecem relações de proporções entre si. Com a arte moderna, os artistas romperam com os canones de representação e passaram a criar estilos individuais, como vimos nas obras de Botelho, por exemplo. Olha que interessante, Botelho sendo várias vezes citado nesse capítulo, e a gente consegue compreender a grandiosidade dele como artista. O primeiro momento causa impacto ao olhar sua obra, mas de repente a gente começa já a se adaptar, que é o estilo próprio de um artista. Bom, para a gente encerrar a nossa aula, nós vamos trazer aqui o conceito de releitura, para que fique aí gravado em sua cabeça, para que você tenha conhecimento sobre esse conceito de releitura. Então vamos lá. Conceito de releitura. A releitura relaciona-se com reinterpretação. A releitura diretamente vai estar relacionado com a Mona Lisa, que foi um dos quadros que nós conseguimos perceber de maior destaque nesse capítulo. E mesmo nesse capítulo, ele é um dos maiores quadros até hoje. Tá? A gente consegue falar sobre ele. Mona Lisa vai se relacionar, ou é considerada aqui, a obra de arte com o maior número de releituras. Olha que interessante, por essa razão, esse é o quadro que traz um total destaque no nosso capítulo. Mona Lisa relaciona-se com Renascimento, canone grego, vamos lá, e proporção, tá? Então a gente consegue perceber, olha que interessante, a gente consegue perceber uma expansão da arte, ou seja, a gente consegue compreender através dessa aula da releitura como a arte ela é importante e como é importante estudar o mundo da arte e os grandes artistas. Eu vou ficando por aqui com essa releitura tão importante da Mona Lisa, vou tentar colocar aqui para que eu possa ir embora, e na próxima aula nós estaremos aqui novamente, tá? A gente estará aqui trazendo informações, cultura, conhecimento e o mundo da arte. Fique em paz, fique com Deus, até o próximo encontro.